Eu escrevi meu primeiro livro que se chama Perdoar é Necessário, amém? Eu acho que até esse momento não é novidade para ninguém. E muitas pessoas me perguntam: poxa pastor, faz 2 anos que está pregando sobre perdão, o tempo inteiro pregando sobre perdão. A realidade, amados, é que nós precisamos de fato continuar pregando e ministrando até que todos nós vivamos essa realidade, amém? Então esta é uma realidade que nos torna parecidos com Cristo. Esta é uma realidade que nos faz realmente termos ali a imagem e semelhança de Deus em nós, através daquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas, morrendo por nós, nos perdoando. É assim que nós vivemos de forma madura na presença de Deus. Portanto, é necessário que você perdoe o seu irmão para viver o melhor de Deus na tua vida, amém? Em nome de Jesus. Então estamos gerando em nossa igreja, em nossa família, em nossos lares, uma cultura de perdão. E essa cultura de perdão que nós estamos estabelecendo, ela encontra uma contracultura no mundo, que é a cultura do cancelamento, amém? Você tem escutado muito nas suas redes sociais sobre cancelamento, sobre pessoas que fizeram coisas erradas e elas precisam ser canceladas, elas precisam ser eliminadas, elas precisam ser diminuídas, amém ou não? Estão aqui comigo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? O tema da mensagem de hoje então é a cultura do cancelamento contra a cultura do perdão. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12, no versículo 10. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Somente esse versículo, já usei ele algumas vezes aqui para ministrar, e nós vamos falar mais especificamente do que Jesus está nos alertando aqui. O texto diz assim: então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Esse texto, ele relata sobre aquele que acusa os irmãos, e ele não está falando de uma pessoa, mas ele está falando de Satanás. Ele está falando do antigo dragão, da antiga serpente, que se torna acusador. Então existe uma cultura estabelecida no mundo, que é uma cultura de cancelamento, uma cultura de diminuição, uma cultura de julgamento e de juízo, não segundo o julgamento proposto pelo juízo reto de Jesus Cristo, mas um julgamento baseado em uma ofensa particular, amém? Deus está dizendo que vai chegar o tempo em que Satanás, na verdade esse tempo já chegou, Satanás, sabendo que é chegada a hora da sua condenação, sabendo que é chegada a hora dele ser preso no milênio, ele começa a se manifestar de forma mais poderosa e gera uma cultura de acusação. Ele começa a tentar tragar mais e mais pessoas do que ele tem feito até então. A condenação de Satanás, ela é certa, isso é um fato. Para ele não há perdão disponível hoje, porque ele se rebela contra Deus, contra a natureza de Deus de forma completa. E ele, sabendo da sua condenação eterna, o que ele tenta fazer é levar a maior parte de pessoas junto com ele. E Satanás está buscando pessoas nesse tempo para fazer parceria com ele no ministério da acusação dos irmãos. O acusador dos irmãos é o próprio Satanás.
E nós precisamos saber disso, nós precisamos saber dos sinais dos fins dos tempos, nós precisamos saber aquilo que está sendo manifestado nessa última estação, para que nós possamos colocar os nossos corações diante da presença de Deus e fazer parceria com aquilo que Deus está fazendo no mundo nessa estação. Eu creio que este é um tempo que Deus está nos chamando a viver uma verdadeira unidade e intensificar no meio de nós o perdão, intensificar no meio de nós o cuidado e a restauração para com os nossos irmãos. Vocês estão aqui comigo ou não? Se você está aqui comigo, feche os teus olhos e vamos fazer uma oração para entrarmos na palavra agora com profundidade. Senhor Jesus, nós entendemos aqui a nossa missão e a nossa responsabilidade nessa estação. Fala conosco, fala aos nossos corações, ministra a nossa mente, ministra a nossa vida, Senhor. O que nós queremos aqui nessa igreja são pessoas restauradas, pessoas cheias do Teu Espírito, pessoas das quais nós sabemos que não há mais condenação, porque estão debaixo da Tua presença, estão debaixo da Tua glória, estão debaixo do poder do Altíssimo. Nós clamamos, Senhor, nós invocamos a Tua graça aqui nessa noite. Nós clamamos pelo Teu santo perdão sobre as nossas vidas, que nos restaura, nos restitui, nos transforma em pessoas novas. Enche-nos do nosso propósito, enche-nos do Teu chamado sobre as nossas vidas. Então nessa noite, Senhor, de forma poderosa, de forma profética, ativa os nossos corações, ativa a nossa mente em Ti, Senhor, ativa os nossos pensamentos de acordo com o Teu Evangelho, e trava, Senhor, qualquer palavra de acusação que venha sobre os nossos ouvidos, qualquer palavra que venha das trevas, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo tipo de acusação, todo tipo de diminuição dos Teus filhos aqui nessa noite, seja repreendido agora em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, amém, igreja? Deus é bom. Nós vivemos em uma geração mais conectada da história inteira. Nós estamos conectados de uma forma que o mundo nunca esteve conectado, e de uma forma paradoxal, a geração que menos busca conectar as pessoas para a sua restauração. Nós estamos nos conectando para atender as nossas próprias agendas, mas dificilmente estamos nos conectando para ajudar o nosso próximo. A tecnologia aproxima muitas vozes, mas muitas vezes ela afasta corações uns dos outros. E o que Deus quer fazer nessa estação é aproximar os nossos corações uns dos outros, é quebrar toda a barreira que foi construída pelas trevas, aproximar os nossos corações, aproximar o nosso olhar para a situação do nosso próximo como se fosse a nossa própria situação, olhar para a dor do nosso irmão como se fosse a nossa própria dor, olhar para a dificuldade do nosso irmão como se fosse a nossa própria dificuldade, e ao mesmo tempo olhar para a alegria do nosso irmão como se fosse a nossa própria alegria. Estão aqui comigo? Continuam comigo? Existe um tribunal funcionando 24 horas por dia, julgando e diminuindo. Pessoas que se colocam em um lugar de prepotência, achando que podem dizer mais sobre a vida das outras pessoas, e esses estão se alinhando com a agenda de Satanás. Um erro pode ser publicado em segundos, e uma família pode ser destruída com poucas palavras numa rede social. Essa é a verdade que nós vemos hoje. Uma reputação, ela pode ser destruída em minutos, amados. Uma multidão pode condenar alguém sem jamais conhecer a história completa. Alguns segundos de uma mensagem, uma foto, uma frase escrita pode ser o suficiente para arrebentar com a reputação de alguém nas redes sociais. Estão aqui ou vocês não vivem no mesmo mundo que eu estou vivendo hoje? Essa é a realidade. Chamamos isso de cultura do cancelamento. Só que a Bíblia não nos mostra que isso não nasceu nas redes sociais. Isso nasceu muito lá atrás.
Isso nasceu no coração do acusador dos irmãos. Muito antes da internet existir, já existia alguém especializado em acusar as pessoas. Alguém especializado em diminuir os corações, diminuir as mentes, travar os propósitos, travar o chamado. E talvez o acusador esteja agindo no teu coração nessa noite. E nós queremos denunciá-lo e colocar debaixo dos nossos pés, na autoridade do nome de Jesus. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Satanás, ele foi expulso, ele não tem autoridade, ele não tem autoridade sobre a minha vida, não tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu propósito, sobre os seus sonhos. Ele não tem autoridade sobre os seus relacionamentos, ele não tem autoridade sobre o teu futuro. Ele está debaixo dos nossos pés nessa noite, e você está sendo restaurado pela palavra do Senhor Jesus. O reino de Deus, ele nunca funciona pela lógica da acusação. Nunca funciona. O reino sempre funcionou por uma lógica de redenção, uma lógica de restauração. Do contrário, Jesus não teria morrido na cruz. Ele sairia do seu santo trono, chegaria até a terra e diminuiria as pessoas pelos seus erros. Mas pelo contrário, Ele se faz sacrifício por nós. Ele se coloca no madeiro. Entenda uma coisa: não foram os romanos que pregaram Jesus no madeiro, não foram os fariseus, não foram as pessoas que pregaram Jesus no madeiro. Foi o próprio Deus que pregou Jesus no madeiro. E eu sei que isso soa agressivo para o teu coração, mas isso foi feito para satisfazer a justiça divina. Isso foi feito para que houvesse perdão sobre as nossas vidas. Isso foi feito em amor e em justiça divina, porque alguém precisava pagar pelos nossos erros, pelos meus erros, pelos seus erros. E Jesus, ele vai e ele paga por completo. Ele bebe até a última gota do cálice da ira de Deus, para que eu e vocês fôssemos perdoados. Entenda uma coisa: você foi perdoado. O diabo, ele recebe um título, o título de acusador. Não é destruidor nem tentador somente, mas o acusador. Essa é a sua principal estratégia: acusar, expor, condenar, humilhar. E toda cultura que vive de acusação está refletindo mais o caráter do acusador do que o caráter de Cristo. Nós estamos buscando ser parecidos com Cristo, amém? É por isso que nós estamos vindo à igreja, por isso que nós frequentamos as células, por isso que nós frequentamos os cultos, as reuniões de oração, por isso que nós estamos aqui, para sermos mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa realidade. Mas nós estamos em constante alimentação com as trevas. Então, por mais que nós estejamos aqui sendo expostos à glória de Deus, sendo expostos à presença do Senhor, nós tenhamos a nossa rotina de oração, a nossa rotina de leitura bíblica, nós somos expostos à acusação das trevas com mais intensidade, muitas vezes nas nossas redes sociais, nas famílias, nos relacionamentos, e muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja. Como pastor, me dói quando eu vejo pessoas sendo acusadas pelas suas falhas das quais o próprio Senhor Jesus já morreu por elas. Isso precisa ser excluído do meio da igreja. Nós precisamos pegar uma espada, a espada que Jesus nos propôs, e remover isso dos nossos corações de uma forma completa. Se nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar. A fraqueza do nosso irmão é motivo para amar o nosso irmão, não diminuir o nosso irmão. A dificuldade ou a limitação que nós todos temos, cada um de nós tem uma limitação em uma área diferente, ela é motivo para que sejamos amados uns pelos outros, se nós temos algo que oferecer. Continua comigo? Estão entendendo? Toda vez que a sua alegria está em expor alguém, nós estamos nos aproximando mais da linguagem do inferno do que da linguagem do Evangelho. E nós temos uma realidade sobre as nossas vidas. Isso talvez não seja novidade para você, mas eu vou dizer assim mesmo. Romanos capítulo 3, versículo 22 até o 24. Não precisa abrir, eu vou lendo aqui, você acompanha comigo. Somos
declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram. Todos, toda a humanidade, todos nós pecamos, e não alcançamos o padrão da glória de Deus, mas Ele, na sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados, por nossos pecados. A realidade é que nós pecamos, nós erramos, nós desviamos o nosso caminho, mas Jesus nos declara justos. E o que é ser justo, segundo esse texto bíblico? É como se nós nunca tivéssemos pecado. Nós erramos, nós buscamos perdão na presença de Deus, nós buscamos reconciliação em Cristo e fomos justificados por Deus, ou seja, Ele remove a nossa culpa e nos enche de arrependimento a ponto de nós não praticarmos mais a mesma situação, ou seja, nós fomos redimidos, não há mais cobrança, não há mais uma conta a ser paga, porque Ele já pagou essa conta. Portanto, você que me ouve aqui nessa noite, se você crê em Cristo, se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, se habita em você uma parcela do Espírito Santo sequer, você foi perdoado e justificado. Pode dizer amém por isso? Saiba que você foi perdoado. Todos, sem exceção, pecamos, e aqueles que creem em Cristo, aqueles que se esforçam em fazer a vontade de Deus, recebem o perdão sobre as suas vidas. Não existe um pecado de mais baixa estatura, um pecado de classe baixa. Não existe um pecador premium também, nem muito mesmo um tipo de pecado aceitável. Todo pecado, ele é abominável diante de Deus, e todos necessitam da mesma graça. A cultura do cancelamento, ela divide pessoas em dois grupos: aqueles que erraram e todo o resto que viu que eles erraram e acham que são melhores do que os que erraram. Então nós achamos, ou o mundo acha, que está numa posição de julgar, de diminuir, de declarar juízo, de declarar que essa pessoa não serve mais, que ela foi descartada, que ela não tem mais autoridade. E talvez você que esteja aqui nessa noite ouviu uma frase como essa sobre a tua vida, e eu quero declarar sobre você agora: isso é mentira de Satanás. Talvez você tenha errado sim, talvez você tenha cometido uma falta grave diante de Deus, mas se no teu coração existe vontade de buscar a presença de Deus e de ser restaurado por Ele, saiba que Ele tem de sobra restauração para a tua família, para a tua casa. Ele ainda tem planos sobre você, Ele ainda tem sonhos sobre você. Eu não consigo pregar esse tipo de pregação sem gritar um pouquinho. Deus tem restauração para o teu coração. O mundo divide em dois: os que erraram e os que viram, os outros que erraram e se acham no direito de julgar. O Evangelho, ele divide um grupo só de pessoas: pecadores que não alcançaram a glória de Deus. Eu e vocês precisamos dele. Nós não alcançamos a estatura de Deus, nós não alcançamos o caráter de Deus, nós não alcançamos o poder de Deus, ou seja, todos nós estamos carentes da mesma glória, todos nós estamos carentes da mesma presença, da mesma graça, da mesma bondade de Deus. Somos exatamente iguais, todos nós, diante do Senhor. Alguns de nós caminhamos um pouco mais em conhecer a Cristo, caminhamos um pouco mais, talvez ministerialmente, mas igualmente somos os piores dos pecadores. É só uma linha: os piores dos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus. Não é porque eu falo aqui no altar do Senhor hoje que eu sou menos pecador do que vocês. Nós carecemos da glória de Deus, nós carecemos do ensino de Deus, nós carecemos do amor de Deus todos os dias.
A falha do teu irmão é muito mais motivo para você restaurá-lo do que para você apontar o dedo sobre ele. Nós somos os pecadores que precisam de Jesus. E talvez a gente pode balancear algumas coisas aqui e perceber que nós somos aqueles que reconhecemos que precisamos de Jesus. Mas ao mesmo tempo, isso não nos faz melhores do que ninguém. Amém? Porque existe algo que a gente precisa quebrar também. Muitas vezes dentro da igreja, fazem 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos que eu estou na igreja. Nós nos julgamos melhores do que os pecadores que estão lá fora, porque nós somos os pecadores de dentro. Estão entendendo isso? Porque eu já não bebo mais, porque eu já não vou para as baladas, eu acho que eu sou melhor do que os pecadores que estão fora, mas eu continuo sendo um pecador. Nós não somos melhores do que ninguém, amém? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos igualmente necessitados. A única diferença, e ela é pequenininha, é que nós reconhecemos que nós precisamos. Deus se agrada quando um pecador reconhece que ele precisa da presença de Deus. Deus se agrada disso. E aí nós buscamos o favor de Deus sobre as nossas vidas, para que nós sejamos restaurados e para que nós possamos restaurar os outros. Continuam comigo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem esquece de onde Deus o tirou sempre se torna duro com quem ainda está caído. Eu preciso me lembrar de onde Deus me tirou todos os dias, não para praticar as mesmas coisas, mas eu preciso lembrar do lamaçal do pecado que Jesus me achou, e lembrar também que não foi pela minha força que eu saí de lá, mas foi pela mão poderosa de Deus que Ele me tirou e me colocou em terra firme, me colocou num solo que eu conseguia caminhar tranquilamente, me tirou de um lamaçal do pecado, de destruição. E aí eu olho para o meu irmão e eu falo assim: eu já vivi isso, agora eu estou vivendo algo melhor. Se você quiser eu posso te levar para viver algo melhor, mas não se sinta mal porque você vive isso ainda hoje. Você precisa se arrepender sim, você precisa mudar sim, isso é uma realidade, mas isso não torna ninguém um melhor do que o outro. Estão entendendo? Continua comigo? Vamos lá. O reino de Deus, ele condena o pecado, isso é um fato. Nós não podemos pecar. Nós não estamos fazendo um pacto aqui de paz com o pecado. Está tudo bem se você pecar, arrebenta com a tua vida. Não é isso que eu estou falando. O reino de Deus, ele rejeita, ele condena o pecado, mas ao mesmo tempo ele restaura o pecador. Essa é a realidade, a restauração daquele que reconhece a necessidade do pecado. Romanos 8, versículo 1, você precisa gravar isso no teu coração. Então se você puder, abra a tua Bíblia aí. Romanos 8, versículo 1. Grifa ele, escreve na testa. Não sei o que você vai fazer para você lembrar esse texto aí, mas você precisa lembrar desse texto. Vamos lá, quem achou aí diz amém. Amém. Agora, aonde é o agora? Nesse texto aqui, só para você entender bem, tá? No momento em que você se aproxima de Jesus, no momento que você entra debaixo da filiação de Jesus, porque Paulo está escrevendo algo muito longo aqui que não dá tempo da gente falar. Em Romanos capítulo 1 ele arrebenta com o pecador, ele fala de tudo que é errado. Em Romanos 3 ele fala da restauração de Jesus, que todos pecaram, carecemos da glória de Deus, mas fomos restaurados por Ele. E em Romanos 8, agora que o Espírito Santo habita em você, agora que você conhece quem é Jesus, portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A sua mente te condena, coloca ela debaixo dos teus pés. Os teus pensamentos te condenam, coloca debaixo dos teus pés. A tua imaginação te condena, coloca debaixo dos teus pés. Existem palavras das trevas sendo lançadas contra o teu coração, contra os teus ouvidos. A palavra de Deus é mais poderosa nesse momento. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Evangelho nunca relativizou o pecado. Jesus nunca passou um pano e disse: não aconteceu nada, segue o jogo.
Ele fala assim: perdoados estão os seus pecados, vai, não peques mais. É um compromisso. Aqueles que estão compromissados com Cristo não tem mais condenação sobre a vida deles. E Jesus também nunca disse, porque aqueles que relativizam o pecado, pode fazer o que você quiser. Esse tipo de ensino ou de ideologia, faz o que você quiser, escolha o que você quer, seja livre, faça o que você quiser fazer. Esse tipo de ideologia, ele não oferece muita solução para quando algo dá errado. Porque quando as coisas dão errado, e se nós nos mantivermos no pecado, elas vão dar errado, essa é uma realidade. Nós plantamos aquilo que nós colhemos, infelizmente. A ideologia do faça o que você quiser, siga o teu coração, se isso te faz feliz, faça o que você tem que fazer. Ela também te diz que não há solução para os teus problemas. Aceite o que vem e faz o que você quer fazer. Jesus, ele oferece solução, Jesus oferece transformação, reconciliação. Jesus é aquele, amados, que faz das coisas que não existem existirem. Jesus é o Deus das causas impossíveis. Jesus é aquele que olha para o nada, ou olha para a completa destruição de um vale de ossos secos e diz que haja vida mais uma vez. Ele é aquele que oferece a solução, Ele é aquele que oferece a mudança. Quando os fariseus olharam para a mulher adúltera, eles falaram assim: vamos apedrejá-la. Várias eram as pedras, vários estavam prontos para acabar, não somente com a reputação dela, mas com a vida dela. Todos tinham pedras, mas Jesus tinha graça e verdade. Ele confronta essa situação, Ele perdoa, Ele restaura aquela mulher. Muitos hoje em dia estão prontos para arrebentar com a vida de alguém. Quantos e cadê aqueles que estão disponíveis para restaurar o teu irmão? Nós precisamos ver mais disso dentro da igreja. Pessoas que querem restaurar uns aos outros, pessoas que querem levantar aqueles que caíram, que se machucaram, pessoas que querem olhar para o nosso próximo com amor. O mundo sempre vai dizer: descarta, deixa passar. Ele vacilou, ele não serve mais. Talvez no ambiente de trabalho isso seja uma verdade. Talvez no ambiente de trabalho isso seja uma verdade para você, que você aprendeu que se alguém errar, se alguém mentir, se alguém fizer algo errado ali ou não cumprir um prazo, ele não serve mais, vamos descartar ele, vamos dar atividade para outra pessoa. O reino encontra oportunidades para restaurar vidas. Jesus perdoa, Ele confronta sim o pecado, Ele vai na ferida, Ele fala: isso está errado, mas deixa eu te levantar, vai, não peques mais. Ele chama ao arrependimento. A igreja precisa recuperar o equilíbrio, não proteger o pecado, mas também não destruir as pessoas. O reino não reduz a gravidade do pecado, o evangelho não reduz a gravidade do pecado. Ele revela a grandeza da graça de Cristo. Porque se o pecado ele tem um risco baixo e um preço baixo, a graça de Jesus também tem um valor baixo. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não expliquei direito? Se a gente diminui o tamanho do pecado, ao mesmo tempo eu estou diminuindo o tamanho da graça de Deus. Ao mesmo tempo eu estou diminuindo Deus. E nós não podemos fazer isso. O espírito de intimidação, ele usa o medo do cancelamento para calar a voz profética, para calar a igreja, para calar cada um de nós. Vivemos em dias em que muitos cristãos, eles sabem o que é certo, mas eles não falam. Eles sabem que deveriam dizer não, mas não dizem não. Eles sabem que deveriam se posicionar, mas não se posicionam, porque estão com medo daquilo que vai acontecer com eles.
Não porque não tem a Bíblia, não porque não conhecem a Bíblia, não porque não tenham convicção de fé, mas porque estão com medo de ser condenados, de serem diminuídos. Medo de exposição, medo de críticas, medo dos comentários, medo de perder seguidores, medo de perder contatos ou contratos e relações de trabalho. Amados, aquilo que tem que ser dito, tem que ser dito. Nada pode calar a tua voz. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão pensar se isso acontecer, se aquilo acontecer? O que vão pensar se eu tropeçar? O que vão pensar de mim se souberem aquilo que eu gostaria de fazer? O meu sonho? Será que se eu expor o meu sonho, vão pisar no meu sonho mais uma vez? E aí o espírito de intimidação, ele está tomando conta de você, para te fazer inefetivo. A acusação te destrói aos pouquinhos. A ofensa, a intimidação e a acusação são todas armas do maligno, espíritos que se alojam ao teu redor e tentam diminuir quem você é, para te fazer esquecer que você é filho de Deus e filha de Deus. Uma igreja silenciosa é problemática. Não estou falando para você ficar gritando dentro da igreja não, amém? Eu grito bastante, mas eu não sou um bom exemplo sempre, amém? Uma igreja silenciosa é uma igreja inefetiva. Quantas vezes você teve medo de impor limites? Quantas vezes você teve medo de dizer aquilo que precisava ser dito? Quantas vezes você ficou com medo de amar o teu próximo, com medo do que os outros olhariam para você e pensariam de você? Quantas vezes você teve medo de pedir perdão, de fazer aquilo que Jesus te pediu para fazer, com medo de ser diminuído? Estão aqui comigo ou não? Eu sei, porque eu já fui alvo da intimidação por muitas e muitas vezes, e de vez em quando continuo sendo ainda, e preciso me lembrar que sou filho de Deus. Tiago capítulo 4 versículo 17: lembrem-se que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Agora pegou pesado, né? É pecado eu saber que eu tenho que fazer alguma coisa e não fazer. Entenda dessa forma, queridos. Deus já te deu uma capacidade, Deus já te deu um entendimento. Em algo você já é maduro, e você deixa de fazer aquilo que você sabe que você deveria estar fazendo. Isso é pecado, porque isso te afasta do propósito de Deus para você, da bênção de Deus para você, e te dá acesso ao acusador. Quando o homem e a mulher de Deus saem da sua posição para viver um silêncio ou uma ausência, nós nos tornamos alvos fáceis para as trevas. O silêncio também comunica, e o silêncio também é pecado. Tem uma frase que as pessoas dizem muito hoje: eu escolhi não me envolver. Sabe o que é? Eu já vivi muita coisa, melhor eu nem me envolver nisso. Com medo de algo poder acontecer, não crendo que Deus vai te usar para transformar uma situação, para restaurar uma família, para restaurar uma situação, para transformar algo, para agir em graça através de você, porque você tem medo de se ferir. Isso é pecado muitas vezes, amados, porque Deus nos chama para agir de forma poderosa. Existem muitas consequências do nosso silêncio. O mal cresce, quando a verdade se cala, a mentira ocupa espaço que não deveria ocupar, o mal se fortalece no vácuo da verdade, a justiça se torna rara, a próxima geração perde referências, amados, quando nós estamos em silêncio. Nós precisamos de pessoas fortes para que a próxima geração possa ser forte também. Se nós formos omissos, se nós formos fracos e nos tornarmos ali alvo poderoso do espírito de acusação, do espírito de intimidação, a próxima geração nunca vai alcançar metade do que nós talvez alcancemos. Filhos observam,
Se eles nunca veem coragem, eles vão aprender a ter medo. Estão aqui comigo ou não? Posso falar um negócio para pais aqui? Pais e mães. Batalhas que vocês nunca lutarem, seus filhos vão ter que lutar sozinhos. Você guerreia e vence certas batalhas, para que os teus filhos não tenham que lutar essas batalhas. Eles vão ter outras que são deles, mas não transfira as suas batalhas para os teus filhos. Se no seu silêncio, na sua ausência, você não lutar contra isso, você vai transferir para uma próxima geração. Estão aqui comigo? Vamos voltar. A igreja não pode perder sua voz profética. Mateus 5, versículo 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde pode iluminar todos que estão na casa. O Espírito Santo é a chama acesa em você. O Espírito Santo é a vela que queima no teu coração. Não é para você se esconder embaixo de um cesto. Deus quer te colocar num alto pedestal para que você ilumine outras pessoas. Uma cidade não pode ser escondida, amados. Uma luz não pode brilhar embaixo de algo que a cubra. Se nós lermos em 2 Samuel capítulo 13, nós vemos um erro de Davi. Davi foi muitas coisas, mas infelizmente ele errou como um pai. Dentro da casa de Davi houve uma situação, um pecado grave, nós podemos dizer assim. Um irmão violentou a própria irmã. Davi soube disso. Davi se indignou com essa situação, mas Davi não fez nada. Ele se manteve em silêncio. Ele se diminuiu, ele se acusou, ele se intimidou, e o resultado foi devastador. A família foi destruída naquele momento que Davi não agiu. Absalão assumiu o que o pai deveria ter resolvido. Absalão era um dos filhos. Ele foi lá e tentou resolver, tentou matar o próprio irmão. Ele fez diversas coisas, ele roubou o reino, ele usurpou a autoridade de Davi, tudo porque Davi se silenciou, e Davi perdeu a autoridade naquele momento. O silêncio de um líder gera rebelião. Existe uma verdade importante: o silêncio na tua vida nunca elimina um problema. Vou deixar passar, daqui a pouco vai embora, o tempo resolve. Silêncio nunca elimina um problema. Ele apenas entrega esse problema para uma outra pessoa resolver. E eu preciso te dizer uma coisa: se você escolheu estar em silêncio, você não pode escolher quem vai resolver nem como vai resolver. Se você entregou isso, alguém vai tomar posição e alguém vai fazer, e você não pode dizer nada se você gosta ou não gosta da pessoa, nem da forma com que ela resolve ou não. Estão entendendo isso? Você saiu do lugar que era seu, alguém pode tomar esse lugar. A igreja oferece aquilo que o mundo nunca conseguirá oferecer. A cultura do cancelamento pergunta: como nós vamos eliminar essa pessoa que errou? Vamos nos juntar e vamos destruir tal pessoa. Vamos nos juntar e vamos arrebentar com essa pessoa. Vamos nos juntar e vamos diminuir tudo o que aconteceu. O Evangelho pergunta: como nós vamos restaurar essa pessoa? Como eu faço para amá-lo nessa situação? Como eu faço para cuidá-lo nessa situação? E como nós vamos restaurar essa vida?
O mundo oferece vergonha, condenação, rótulos, exclusão. Cristo oferece arrependimento, perdão, restauração, uma nova vida em Cristo, uma graça ininterrupta. Continua aqui comigo. A igreja não existe para cancelar pessoas, para diminuir pessoas. Existe para anunciar que existe redenção. Talvez você esteja intimidado e acusado. Existe redenção sobre a tua vida. O acusador vai continuar acusando. Amém? Satanás vai continuar acusando. Nós precisamos estar atentos às artimanhas das trevas, se nós estamos entrando em comunhão com a acusação das trevas, ou se nós estamos entrando em comunhão com a restauração de Cristo nas nossas vidas. Cristo vai continuar perdoando, Cristo vai continuar amando, Cristo vai continuar levantando quantas e quantas vezes forem necessário. Cristo pediu: Deus, o que eu quero, na sua última oração, João 17, Deus, o que eu quero é que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. A vontade de Jesus é que nós estejamos com Ele, que estejamos juntos em uma única família, em um único coração, unidos, restaurando uns aos outros. Essa é a palavra profética sobre essa estação. Existe uma unidade dos céus vindo sobre nós, tocando as nossas vidas. Quando nós estamos em marcha, amados, e nós estamos em marcha, ninguém pode ficar para trás. O tribunal do mundo ele pode condenar, mas o tribunal do céu declarou: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguns podem correr mais rápido, mas eles vão mais devagar em favor daqueles que precisam de mais tempo. Alguns têm mais força para carregar, mas eles vão carregar menos em favor daqueles que são mais fracos, que precisam ser alimentados. Quem foi alcançado pela graça não pode viver em condenação. Quem recebeu misericórdia precisa oferecer misericórdia. E eu quero te perguntar agora, porque dificilmente todos nós estamos vivendo como restauradores. Em que área da sua vida você tem agido como um acusador dos teus irmãos? Em que área da tua vida você precisa passar a restaurar pessoas ao teu redor? Não estou dizendo que não aconteceu. Te feriram, erraram com você, diminuíram quem você é. Como você vai fazer para restaurar essas pessoas? Sabe uma questão que nós pensamos muito? É sobre justiça. Erraram comigo, tem que haver justiça. Erraram com a igreja, tem que haver justiça. Mas Jesus não pensou assim, Ele tomou o dano. Nós temos que aprender a tomar o dano, tomar o prejuízo. Eu assumo o prejuízo, deixa eu te restaurar. Limites precisam ser estabelecidos, amém, amados? Não é para se aproveitarem da tua boa vontade. Mas se Cristo tomou o dano, por que a gente não toma o dano também? Se Cristo tomou o prejuízo eterno da separação que Ele sentiu com Deus, por que nós não podemos tomar o prejuízo? Estão aqui comigo? Amém. Perdoamos assim como nós fomos perdoados. Restauramos assim como nós fomos restaurados. Nós temos que aprender a ter olhos de misericórdia. Nós temos medo de nos posicionar por causa da cultura, por causa das pessoas, por aquilo que vão ver ou vão deixar de ver. Você nunca será tão parecido com Cristo do que no momento que você está pedindo perdão pelos seus pecados ou perdoando alguém. Vulnerabilidade diante de Deus mostra muito mais maturidade do que você acha. Quando você se permite ser vulnerável, quando você se permite abrir teu coração, talvez algumas pessoas até entortem a boca para você, mas Cristo sorri do trono. Será que eu tenho pedido? Será que eu tenho permitido que o espírito de intimidação cale a minha voz? Será que o espírito de intimidação já está calando a sua voz?
Será que nós temos oferecido às pessoas aquilo que Cristo nos ofereceu? Essa é uma noite de nós refletirmos diante da glória de Deus. Existe uma cultura que cancela, mas a igreja continua restaurando, o evangelho continua restaurando. Nós estamos sendo restaurados na presença de Deus nessa noite, para restaurarmos uns aos outros, em nome de Jesus. Se você pode, feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Nessa noite, nós vamos cear também na presença de Deus. Na primeira quarta-feira do mês, esta é a segunda vez que nós vamos fazer isso. Nós estamos fazendo uma ceia, sim, em favor daqueles que não podem estar no domingo aqui.